Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, bendito, nós te glorificamos, Senhor, nesta tarde, por estarmos aqui, meu Deus, neste meio de comunicação, Senhor, onde através do mesmo, Senhor, estamos divulgando a Tua palavra, Senhor, levando a Tua mensagem de salvação, de esperança, Tua mensagem, Senhor, que transforma a vida do ser humano, Pai. Deus, que nesta tarde a Tua palavra, ela encontre lugar nos corações, meu Deus, de cada ouvinte e que a mesma, Senhor, como está escrito, ela produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, nós te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu quero nesta tarde também cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, os amados ouvintes, nosso irmão Bolívar, que aqui está conosco, que Deus continue abençoando a sua vida, a seu ministério esse que tem levado a mensagem de Deus para as vidas, né? Tem alcançado muitas pessoas e muita gente tem sido abençoada e agraciada por Deus através desta programação. Quero aqui cumprimentar a minha família que está em casa na escuta do programa, minha esposa, os filhos, a Ângela, a Thalita, o Pedro Lucas, que Deus continue abençoando essa família maravilhosa que Deus tem me dado. Os demais irmãos ali da congregação do Buriti, que Deus abençoe a todos, nosso dirigente, presbítero Mário, sua família, que Deus possa ricamente abençoar suas vidas. Também nosso irmão Vangleudo, que está ali na Bíblia e Companhia, né? Se você desejar adquirir o seu artigo evangélico, procure o nosso irmão Vangleudo, que com certeza ele tem ali para lhe oferecer. Presbítero Osiel Salles, a sua família, grande homem de Deus, meu amigo, não poderia me esquecer, né? Que Deus abençoe também sua vida em nome de Jesus. E para finalizar aqui os cumprimentos, eu quero também cumprimentar a família da minha esposa, minha sogra, a irmã Luísa, a paz do Senhor, está ali em Canavieiras, no Horizonte. Que Deus abençoe também, juntamente com seus filhos, que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Eu quero fazer uso da palavra de Deus nesta tarde, em alguns versículos, e o primeiro texto se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar junto comigo, fique à vontade, mas nós iremos fazer aqui uma leitura bem compassada para que você possa acompanhar e entender a palavra de Deus. E depois do Apocalipse 14, nós estaremos também fazendo uma leitura em Mateus, para complementar aquilo que Deus ele quer trazer para as nossas vidas nesta tarde. Apocalipse 14, o versículo de número 6 diz assim: Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, língua, tribo e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Eu queria repetir esse versículo 10. Também
beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, dessas pessoas, sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uso de mais um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 25. E o versículo é o de número 39, que diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 42 diz: e retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos vivendo, meus queridos, um momento delicado, um momento triste, por que não dizer assim? Estamos vivendo momentos de angústia, onde não se viu igual sobre a face da terra. Momento esse onde não tem rico, nem pobre, nem poderosos ou pessoas simples, que não estejam de uma certa forma preocupados com tudo que tem acontecido, com tudo que tem ocorrido. E chegar aqui e dizer para você que o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu conheço, Ele vai te livrar desta situação a qual nós estamos vivendo agora. Não só uma situação local, não só uma situação de uma cidade, mas uma situação que tem afetado o mundo inteiro. Eu chegar aqui para você e dizer, não se preocupe que Deus vai te livrar, seria um tanto quanto irresponsável da minha parte. Eu não posso te garantir isso. Eu não posso garantir para você nesta tarde que Deus ele vai te livrar de tudo que tem ocorrido. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ele pode. Se ele quiser, ele livra. Mas eu quero nesta tarde chamar a sua atenção para algo dentro da palavra de Deus, e que se você voltar a sua atenção nesta tarde para esta palavra, você vai entender o que Deus ele quer falar ao teu coração. Diante de tantas situações, e essa é mais uma, talvez não igual às demais que já passamos e vivemos. Diante de tudo isso, Deus ele tem se manifestado e tem trazido para as nossas vidas a sua palavra. É interessante que os homens, os seres humanos, as pessoas, elas não têm se atentado para tudo que vem acontecendo. É interessante como o ser humano ele não se volta para Deus, mesmo diante de uma situação tão angustiante, a qual ele tem passado. É verdade, bem verdade é que nós temos visto muito nas redes sociais, nos programas televisivos, pessoas falando em Deus agora devido ao aperto em que estão vivendo, pessoas citando o nome de Deus e até frases bonitas
onde se fala de Deus. Mas tudo isso não passa de momento, porque daqui a pouco, quando tudo isso passar, muitos vão voltar às suas vidas e práticas que viviam, se esquecendo do seu Criador. É interessante, e a prova disso nós vivemos agora, por que não dizer ontem? Por exemplo, o período de Páscoa, onde a humanidade comemora, e na sua maioria, muitos acham que fazer uma oração naqueles dias, ou simplesmente mudar o seu hábito alimentício, está fazendo a sua parte diante de Deus. Muitos vivem para Deus momentos, vivem de relance para com Deus. O texto que nós lemos nesta tarde, meus queridos, ele vai tratar de algo tão sério, e eu posso te dizer com garantia, como eu falei a princípio, não sei se este mal que está assolando a humanidade, eu não sei se Deus ele vai te livrar dele, eu não posso te garantir isso, mas o texto que nós lemos, aqui em Apocalipse capítulo 14, ele vai falar de uma ira que está para ser derramada sobre esta terra, e por que não dizer que ela já começou a ser derramada? Existe uma ira, e esta ira ela não vem simplesmente de um homem poderoso, esta ira ela não vem de um governo mundial que tem o controle nas mãos, não. Esta ira que está para ser derramada, ela vem do próprio Criador, ela vem de Deus, como diz o versículo 10 do capítulo 14 de Apocalipse. E esta ira ela está para ser derramada sobre a humanidade, porque a humanidade ela escolhe viver uma vida de pecado. Ela escolhe viver uma vida de indiferença diante de Deus. Deus ele não nos quer para momentos, Deus ele não nos quer para relances. Deus ele não nos quer para simplesmente na hora da angústia e da aflição nós abrirmos a nossa boca e pedirmos a Ele socorro, e Ele nos socorrer, e depois nós virarmos as costas e nos esquecer daquilo que Ele fez. Ele é o Criador. Eu gostaria de ler um texto, para a gente continuar aqui nessa reflexão, e eu gostaria de chamar a sua atenção, se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, a partir do verso 18, olha o que é que Paulo ele vai dizer. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado ou manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E eu não vou ler o restante porque o texto é longo, você lê o restante depois. Então é assim que a humanidade ela tem tratado para com Deus. E eu te digo nesta tarde, meu querido, o cálice da ira de Deus ele está para ser derramado, ou como eu disse, por que não dizer, já começou. A ira de Deus a ser derramada sobre esta humanidade. E eu digo algo para você nesta tarde, não existe meios pelo qual o homem possa escapar.
O salmista no Salmo 121, ele eleva os olhos para os montes e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Os governantes até eles tentam amenizar a situação, eles até tentam amenizar a dor. Mas eu te digo que quando a ira de Deus ela começa a ser derramada sobre esta terra, não há governo, não há dinheiro, não há sábio, não há ciência que possa evitá-la. Só existe um meio pelo qual o homem ele pode escapar, só existe um meio pelo qual o homem ele pode sobreviver a tudo isso. E para isso eu posso te dar garantias, porque a palavra de Deus ela garante. Para isso eu posso te dar garantias que Deus ele vai te livrar, se você quiser receber este livramento. O texto de Mateus, que nós lemos em complemento ao de Apocalipse, Jesus ele está ali no Getsêmani. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele está ali no Getsêmani com seus discípulos e ele diz aos discípulos: ficai aí, que eu vou mais adiante orar. E quando ele vai mais adiante, as palavras por ele proferidas são: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E eu te pergunto, que cálice? É esse que Jesus ali, como diz o texto, em angústia, porque ele antes de orar, ele diz: a minha alma, ela está angustiada e é uma angústia de morte. Que cálice é esse que Jesus pede para o Pai livrá-lo ele? Que chega a trazer ao seu coração uma angústia tão grande que chega a ele a suar gotas de sangue. E ele faz esta oração não uma vez, mas pela segunda vez ele ainda diz: Pai, se possível for, livre de mim de beber este cálice. Mas ele diz algo tremendo e que abrange todos nós, que alcança a vida de todos os seres humanos, quando ele diz: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele ainda diz: se não for possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, que seja feito assim então. Sabe que cálice é esse que Jesus ele está falando? É o cálice de Apocalipse capítulo 14, que nós lemos. O cálice da ira de Deus, a qual eu e você estamos ou estávamos destinados a bebê-lo. Este cálice que Jesus está pedindo ou suplicando ao Pai, para que, se possível for, que ele não beba, é o cálice da ira de Deus que está para ser derramado sobre toda a humanidade, mas Jesus, ele tomou deste cálice. E Jesus, ele tomou desse cálice, meu querido, não para que eu e você vivêssemos uma vida do jeito que a gente quer. Jesus, ele não tomou este cálice, ele não bebeu o cálice da ira de Deus no meio do seu lugar para você simplesmente em um momento da sua vida dizer que teme a Deus e viver o seu bel prazer. Eu posso garantir que Deus ele pode te livrar da ira que está para ser derramada sobre esta terra. Porém, para isso é necessário você estar em Jesus Cristo. Porque para você se livrar do cálice da ira de Deus, é necessário que Cristo ele tenha bebido ele por você. É necessário que Cristo ele tenha padecido isso no seu lugar. E pode ser que você esteja dizendo agora aí: mas isso não já aconteceu, Cristo não já bebeu, Cristo não já passou. Cristo passou. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Mas para que você seja livre, é preciso que você seja justificado por Ele. É preciso que você entenda, reconheça que Cristo assumiu o meu e o seu lugar naquele momento. É necessário que você entenda isso. E entender isso não é viver de qualquer maneira. Entender isso não é simplesmente você abrir a boca e dizer que teme a Deus. Quando na verdade
o coração está longe dele. Quando na verdade as obras não condizem com aquilo que Deus quer que você pratique. Quando na verdade as suas palavras, elas próprias te condenam. Quando na verdade você caminha por caminhos que Deus não tem se agradado. E eu te convido nesta tarde a você começar a refletir. Nesta tarde foi dito pelo nosso irmão Bolívar sobre a leitura da palavra de Deus, o quanto ela é proveitosa, o quanto ela é útil, o quanto ela é necessária para o ser humano. E eu diria para você, eu traria aqui as palavras de Jonathan Edwards, um pregador. Ele disse: leia a Bíblia contra você. O que era que ele estava querendo dizer? Quando você pegar este livro, você comece a confrontar-se com ele. Use ele para confrontar a você mesmo. E analise se você está em conformidade com a vontade de Deus para que você seja livre desta ira que está para ser derramada sobre toda a humanidade. A ira de Deus, e Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Ele é justo. Não pense o homem, ou não deduza o homem nos seus pensamentos. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: tornando-se sábios, pensando ser sábio, tornaram-se loucos. Não pense o homem que nas suas deduções, que nas suas ideias, que nas suas ideologias, ele pode pressionar Deus de alguma forma, porque não tem como. A ira de Deus sendo derramada sobre esta terra, ela é mais do que justa. Se Deus ele quisesse nos condenar a todos nós, Ele não estaria fazendo nada mais, nada menos do que praticando a sua justiça, porque somos pecadores. Mas graças a Deus que Ele escolheu enviar o seu Filho para beber do cálice da sua ira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Jesus tomou do cálice, foi para isso que Jesus não recuou, foi por isso que Jesus não dispensou aquele momento. Foi para que nós tivéssemos direito. O próprio Jesus tomou do cálice da ira de Deus, para que eu e você não precisássemos, ou não venhamos a precisar beber deste cálice. Não pense, meu querido, que tudo vai ser resolvido. Não pense que, deixa eu trazer aqui a situação atual para a gente dar mais base àquilo que eu estou falando. Não pense que uma simples pandemia como essa, porque você fala simples, irmão Pedro, porque para mim é. Diante de tudo que ainda está para acontecer nesta humanidade, não pense que quando essa passar, tudo vai estar resolvido e você vai voltar a visitar o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, e vocês vão comemorar e dizer: conseguimos, passamos por mais uma. E vamos voltar à nossa vida normal. Não pense que tudo está resolvido, porque sobre esta humanidade pecaminosa, ímpia e infiel para com Deus, muita coisa ainda está para acontecer. E só existe um meio de o homem escapar. Só existe um meio. E quando eu falo escapar, eu não estou dizendo aqui que Jesus Ele vai colocar a mão sobre você e que nenhum mal vai te suceder. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou te dando garantia é que a ira vindoura que está para cair sobre esta terra, como diz a palavra de Deus, Deus ele vai te livrar se você estiver em Jesus Cristo. É isso que eu estou querendo te dizer, meu querido. O que eu estou querendo te dizer é que além da ira vindoura que está para ser derramada sobre esta humanidade, existe um castigo eterno. Onde o texto que nós lemos em Apocalipse 14 diz que o enxofre é ardente, que a fumaça sobe para todo sempre.
que o fogo nunca se apaga. Talvez você esteja agora numa situação delicada e complicada da vida e dizendo: eu esperava nesta tarde uma palavra de conforto, de consolo para minha alma. Eu esperava nesta tarde algo que viesse me tirar desta situação ruim. Eu estou trazendo para a tua vida nesta tarde uma palavra de consolo. O consolo maior que você pode receber é você estar em Jesus. O consolo maior que você pode receber é você viver diante de Deus justificado por Cristo. Porque se você estiver justificado em Cristo, o mal maior que está para acontecer sobre toda a terra, ele não vai te atingir. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Corra para Jesus nesta tarde. Jesus é o único escape. Eu te convido a refletir. Reflita sobre a sua vida, sobre a tua conduta, sobre as tuas práticas, sobre os caminhos que você está trilhando. Reflita nesta tarde o que você tem feito com a tua vida, se é do agrado de Deus. E você vai ver que você mesmo vai se autocondenar. Não tem como o homem se justificar diante de Deus. Não tem como o homem, a palavra de Deus diz que os homens, eles se tornaram indesculpáveis. Não tem como. Só através de Cristo. Só através da obra expiatória de Jesus, o cálice da ira de Deus que ele bebeu, ele está dizendo: ei, vem para mim, vem para cá, porque aqui tu escapa, porque eu já bebi o cálice. Ou você vai escolher viver uma vida de indiferença, achando que no final tudo vai dar certo, achando que no final tudo vai acabar bem, vivendo a vida que você está vivendo. Jesus, ele tem vida eterna para te dar. Talvez não precise alguém chegar aí diante de você, perguntar se você quer entregar a tua vida para Jesus, depois de você entender que você tem essa necessidade. Não precisa alguém correr atrás de você e dizer: ei, vem para Cristo. Depois que você fizer essa autoanálise de você mesmo, você vai chegar à conclusão de que você é que precisa sair do seu lugar, que você é que precisa sair desse comodismo, que você é que precisa sair, deixar essa prática, essa vida que está vivendo e correr atrás de Jesus. E eu te digo, nesta tarde, Jesus, ele pode te perdoar. Nesta tarde, Jesus, ele pode te incluir neste plano de salvação que Deus traçou para a humanidade, quando ele fez com que o seu próprio filho, seu único filho, bebesse do cálice da sua ira, no meu e no teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja se perguntando agora: irmão, o que é que eu faço? Como fazer, o que fazer, para onde correr? Pois foi isso que muitos perguntaram quando Pedro, não eu, mas o apóstolo, em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, um dos apóstolos, começou a falar do que havia acontecido e do que estava acontecendo, do que viria a acontecer com a humanidade. Aquelas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas disseram: o que faremos para alcançar a vida eterna? Se você está se fazendo esta pergunta nesta tarde, eu tenho uma resposta para você. Eu te digo: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E arrependimento não é uma atitude momentânea, não. Arrependimento não é como muitos comemoram a Páscoa. Simplesmente deixam de comer a carne e vão comer o peixe, ou naquele dia específico deixam de praticar algumas atividades e voltam às suas vidas para
entre aspas, obedecerem algumas coisas que acreditam ser a vontade de Deus e na semana seguinte voltam a praticar todo o erro novamente. Não, arrependimento não é isso. Arrependimento é mudança de vida, arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de pensamento. Mas, irmão, isso é difícil demais. Eu digo para você, se você se arrepender e entregar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te dar força para vencer. E te dar força, te segurar pela mão, fazer você trilhar um novo caminho, fazer você caminhar por um caminho novo, fazer você pensar diferente, fazer você agir diferente. Deus tem escape para você nesta tarde. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque para esta humanidade não resta mais nada, a não ser a ira de Deus sendo derramada sobre toda ela. E somente aqueles que estiverem em Cristo é que escaparão. Somente aqueles que estiverem em Cristo é que serão livres. Somente aqueles que estiverem em Cristo é que têm uma chance de não sofrer o cálice da ira de Deus que será derramado sobre toda a humanidade. O teu dinheiro, ele não vai poder fazer isso. A prova é que essa simples coisa que está acontecendo agora, onde está o dinheiro de toda a humanidade para livrar o homem? Onde estão os poderosos? Onde está a ciência? Por que tem demorado tanto? Jesus tem escape para a tua vida, meu querido. Eu te convido a nesta tarde você se arrepender. Eu te convido a nesta tarde a você se voltar para Ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você nesta tarde. Senhor, Deus poderoso, Deus santo, Criador dos céus e da terra, Deus que tem o controle de tudo, Deus que nos conhece, sabe do nosso deitar e do nosso levantar. Ah, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, ela é tão clara, ela é tão verdadeira, tão real, Senhor. Meu Deus, e Tu já vem alertando, Senhor, esta humanidade desde os seus primórdios. Tu vem, Senhor, séculos após séculos, anos após anos, Senhor, dias após dias, Senhor, alertando a humanidade, meu Deus, para que o homem não venha, Senhor, naquele grande dia, onde todos nós havemos de nos encontrar contigo, Senhor. Tu vem nos alertando para que o homem ele não venha chegar diante de Ti, Senhor, com desculpas, pois a nossa própria consciência nos acusa. Meu Deus, as nossas atitudes, Senhor, elas nos condenam. Mas, Senhor, Tu fizeste algo tremendo, Senhor. Quando Tu, meu Deus, projetou, Senhor, o plano de salvação para a nossa vida. Meu Deus, quando Tu nos incluiu nele, Senhor, mediante o Teu Filho. Meu Deus, quando o Senhor Jesus, Ele, naquele dia no Getsêmani, Ele não recuou, mas Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Pai. E Ele foi até a cruz, pregado, judiado, Senhor, crucificado, tendo o seu sangue, meu Deus, vestido, derramado naquela cruz, em uma morte expiatória, para que o homem não fosse condenado. Deus, nesta tarde, Senhor, não sei se eu consegui, meu Deus, aqui com clareza, Pai, fazer com que todos os ouvintes assim entender, Senhor, que é necessário o homem se entregar, que é necessário o homem mudar, que é necessário o homem se arrepender
de suas atitudes e se voltar para ti, mas eu creio que o teu Espírito Santo, Senhor, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu creio que ele nesta tarde, Senhor, através, meu Deus, desta palavra de forma simples, pregada, eu creio que ele levou aos corações, meu Deus, a tua verdade, e que nesta hora, Senhor, esta vida que foi alcançada por esta palavra, Senhor, Deus amado, meu Deus, se houver arrependimento neste coração, se houver desejo de mudança, meu Deus, eu tenho convicção, Senhor, eu afirmo, meu Deus, com certeza, que tu tem perdão para esta vida. Meu Deus, que se alguma pessoa nesta hora se arrepende, diante da tua presença, meu Deus, os teus braços estão abertos para recebê-la e perdoá-la os seus pecados, Senhor. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que estas pessoas, Pai, que têm tido tantas oportunidades, meu Deus, elas não deixem para depois, elas não deixem para amanhã, elas não deixem para mais tarde, mas que elas reflitam e entendam que é necessário se arrepender, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que tu dá, meu Deus, para muitos. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que tu dá, Senhor, para tantos nesta tarde, de reconhecer o teu Filho como Salvador, de reconhecer o seu sacrifício pelas suas vidas, Senhor, e que elas entendam isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa-os, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. 3 parábolas em um capítulo só. Uma da ovelha que se